Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nolla e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Alien Romulus, o sétimo capítulo da icônica franquia Alien criada pelo Ridley Scott e que estreia no próximo dia 15 de agosto nos cinemas. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. 3, 2, Em 1979, Ridley Scott dava vida a Alien, o oitavo passageiro, que, apesar de ter recebido críticas mistas à época do lançamento, se tornou um dos parâmetros para o terror sci-fi e é considerado até hoje como um dos maiores filmes já feitos na história do cinema, principalmente dentro do gênero. E é claro que o sucesso do filme renderia inúmeras sequências. A gente teve 3 sequências diretas do primeiro filme. Logo depois nós tivemos Prometheus, que serviu como um soft reboot da franquia, e pouco depois o Alien Covenant, que foi o último filme lançado da franquia. E entre altos e baixos, a saga conseguiu entregar narrativas bastante interessantes, um tanto quanto ambiciosas, por assim dizer, em alguns capítulos, e que, na maior parte das vezes, conseguiu conquistar o público, ainda que tenha dividido a crítica em alguns títulos. Por exemplo, a gente teve o primeiro e o segundo, que são clássicos da ficção científica do terror. O terceiro, que já foi um grande downgrade, por assim dizer, por causa de uma história muito ambiciosa e que, na verdade, soou muito fora do padrão do Alien. Depois a gente teve Alien: A Ressurreição, Prometheus, que eu acho um dos filmes mais subestimados da franquia, e o Covenant, que voltou a dividir a crítica e o público, e agora nós voltamos com Alien Romulus, que é um filme muito, muito bom e um dos melhores da franquia. Ele se passa entre o primeiro e o segundo capítulos da saga, e ele aposta muito em uma atmosfera que lembra muito o original e a sequência. Então a gente é jogado de volta pro finalzinho dos anos 70 e pros anos 80, né? Que é quando foram lançados os filmes. Existem muitas referências aos todos os filmes dessa saga, e o resultado é extremamente positivo. A gente fica muito tenso ao longo do filme. O filme parece passar super rapidinho, e ele tem quase 2 horas de duração. E isso é graças, é claro, a um elenco de peso que faz um trabalho formidável em tela, e principalmente ao diretor Fede Alvarez, que dirigiu O Homem nas Trevas, que é um dos melhores suspenses das últimas décadas, e que consegue colocar toda essa atmosfera que ele já tá familiarizado nesse novo filme, e construindo uma narrativa extremamente angustiante que deixa a gente à beira de um ataque de nervos. A narrativa gira em torno de um grupo de colonos espaciais que vivem em uma colônia terrestre, em um planeta onde não existe sol, na verdade, e eles trabalham e trabalham e trabalham como escravos para poder adquirir horas o suficiente para viajar para uma espécie de paraíso onde eles podem ver o sol e eles podem finalmente viver a vida que eles merecem. Nessa estrutura bastante distópica, bastante pós-apocalíptica, por assim dizer, a gente tem a Rain Carradine, que é interpretada pela Cailee Spaeny, que fez o recente Guerra Civil, que fez Priscila, e que agora volta a mostrar uma versatilidade performática extremamente invejável, como a Rain, que é a nossa protagonista. Ela mora com o irmão, por assim dizer, que na verdade é um robô sintético, que se chama Andy, interpretado pelo David Johnson. E juntos eles tentam fazer o possível para poder sair dali. E a oportunidade chega quando um amigo da Rain, chamado Tyler, interpretado pelo Arthur Renault, ele cria um plano para ir até uma estação espacial desativada e abandonada, para que eles possam pegar as cápsulas de criogênio, colocar na nave que eles têm e viajar até esse Éden. E é claro que não são apenas os 3 que embarcam nessa viagem. A gente também tem a Kay, que é interpretada pela Isabela Merced. A gente tem o Bjorn, interpretado pelo Spike Fern. E a Navarro, que é interpretada pela Aileen Wu. Então, esse grupo de 6 pessoas e um robô, eles viajam até essa estação e eles tentam pegar as cápsulas de criogênio e também o combustível necessário que eles vão precisar para poder fazer essa viagem, que demora 9 anos-luz. Só que é óbvio que as coisas não saem como planejado, e no meio do caminho eles descobrem que essa estação foi completamente infestada por xenomorfos. Para aqueles que não se lembram, os xenomorfos são aqueles alienígenas muito mortais e muito perigosos que assolaram praticamente toda a franquia, e que agora estão de volta para assolar mais esse grupo. Como o filme ainda não estreou, eu não quero dar spoilers, então eu só vou contar essa trama geral, para vocês terem uma noção do que o filme se trata. E tudo funciona beirando a perfeição, por assim dizer. Como eu já comentei, o Álvarez faz um trabalho magnífico como diretor. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como colocar as referências nas horas certas. Mas ele constrói um filme em que a gente não precisa ter conhecido o filme anterior,
nenhum dos filmes anteriores, na verdade, pra poder entender porque essa é uma história solo. Ela funciona por si própria, porque ela conta com um grupo totalmente novo de personagens e uma história que tem começo, meio e fim. E como se não bastasse, ele não apenas pega elementos que já foram explorados pelo Ridley Scott, pelo James Cameron, pelo David Fincher, como ele pega alguns elementos de algumas escolas cinematográficas, principalmente o expressionismo, que trabalha com aquele jogo de luz e sombra, pra poder investir no suspense e na tensão. E com isso culminar naquele terror que a gente tá acostumado. Ele presta muitas homenagens, como eu já comentei. Então, todo longa-metragem é uma grande carta de amor aos filmes que vieram antes e, é claro, ao legado infinito dessa franquia que todo mundo ama e que todo mundo, pelo menos, conhece um pouquinho. O roteiro também é muito amarradinho, ele não é muito ambicioso, ele não tenta dar um passo maior que a perna. O Oliver ele se junta com o Rodo Sayagis pra poder escrever o roteiro. E ele sabe que se ele jogar numa zona, não numa zona de conforto, mas com elementos que são práticos e efetivos e que não querem reinventar a roda, vai funcionar. E é isso que acontece. Toda a estética, todos os efeitos visuais, toda a construção do cenário, até mesmo os efeitos práticos, eles são construídos com uma cautela e com um olho para os detalhes que a gente fica até emocionado de assistir. É claro que tem alguns errinhos. No final do segundo ato e no começo do terceiro, e também um pouquinho no final, a gente tem uma barriguinha, a gente tem algumas cenas que podiam ser um pouco mais enxutadas, mas os erros são tão poucos perto desse grande épico espacial que o Fede Alvarez cria, que a gente não liga. Então a gente consegue varrer pra debaixo do tapete, a gente consegue se deixar envolver, se deixar levar por todos os pontos positivos. O elenco, é claro, é um grande ponto positivo do longa-metragem. A Isabela Mercê faz um trabalho magnífico, a gente já conhece o trabalho dela, ela é uma das grandes atrizes da atualidade. O Art Renault, que ficou famoso por Sombriossos, aquela série da Netflix, ele também traz uma coisinha nova. O David Johnson, como Andy, ele pega elementos dos outros robôs que aparecem nos filmes, inclusive aquele cinismo e aquela frieza cínica, né? Não apenas o cinismo, mas a frieza, o calculismo. E ao mesmo tempo, ele é um tanto quanto humanizado, porque ele é irmão da Rain e ele tem a diretriz de deixar ela feliz até que as coisas começam a mudar. Não vou dar spoilers, mas as coisas mudam. E é claro que eu não posso deixar de falar da Cailee Spaeny. Ela vem fazendo um trabalho fabuloso nesses últimos anos. Ela já trabalhou em Priscila, em Guerra Civil, como eu já comentei. E aqui ela mostra um outro lado, porque ela não tinha feito um filme de terror focado no mainstream ainda. E ela rouba a cena, ela carrega o filme. Não de carregar nas costas, porque todo mundo tá muito bem, mas os nossos olhos vão pra ela. A interpretação dela tá fabulosa. E ela também presta homenagens a Sigourney Weaver. Então ela pega alguns elementos performáticos dessa grande atriz, que inclusive foi indicada pro Oscar por Aliens, né? Pra quem não se lembra. E aqui ela também consegue prestar várias homenagens. No final das contas, Alien Romulus é uma das melhores entradas da franquia Alien. E vale muito, muito, muito a pena ver em IMAX esse filme, porque é um filme espetáculo, mas não um filme que foca só na questão visual e imagética. Também a história é boa, os atores são bons, tudo funciona muito bem, todas as engrenagens se encaixam quase perfeitamente, com exceção de um errinho aqui e ali. Obrigado por assistirem a Crítica em Vídeo. Lembrando que o filme estreia no próximo dia 15 de agosto. Assistam, voltem aqui que eu quero saber o que vocês acharam e até a próxima.